Olá, bem-vindo à nossa videoaula. Hoje nós falaremos um pouco sobre biologia. Nós abordaremos alguns temas que frequentemente aparecem tanto em provas de vestibular quanto nas provas do Enem. Então, a nossa videoaula de hoje serão tratados assuntos como evolução, algumas teorias que explicam a evolução das espécies, reprodução sexuada e assexuada, tentar identificar realmente a diferença entre esses dois tipos de reprodução, doenças relacionadas a enchentes, um tema realmente frequente nos noticiários, além da prova de biologia, no vestibular, isso pode estar até mesmo em assuntos de conhecimentos gerais, numa prova de vestibular ou do Enem. E também acidentes geológicos e desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Outro tema também bastante frequente em assuntos de conhecimento geral. O nosso primeiro tema, então, nós vamos identificar as teorias evolutivas e, para isso, nós vamos nos basear nessa questão, que foi uma questão proposta no Enem de 2010. Então, vocês vejam bem que são questões realmente frequentes em provas do Enem e no vestibular, como eu já mencionei. Vamos prestar bastante atenção no enunciado da questão. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que... Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu, inclusive, deixei destacado a palavrinha Lamarck. Por quê? Nas teorias evolutivas, nós não temos somente a teoria de Lamarck. Nós temos a teoria de Darwin e também a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Então, dentre as opções que a questão propõe, existem conceitos da seleção natural, que faz parte da teoria de Darwin, existem conceitos da teoria sintética da evolução. Então, a gente só precisa atentar para não correr risco de confundir os conceitos e sobre qual teoria eles estão relacionados. Na questão A, na nossa opção A, diz assim: as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Seleção natural é um conceito proposto pela teoria de Darwin e o exercício pede conceitos da teoria de Lamarck. Então, essa alternativa já está errada, não faz parte dos conceitos de Lamarck. Alternativa B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. E aqui está a questão que realmente nos fala da teoria de Lamarck. Lamarck ele propôs que a evolução ocorre porque os seres vivos, pessoas, indivíduos, espécies em geral, utilizam ou não determinadas estruturas. Então, se ele usa muito uma determinada estrutura, essa estrutura vai então se desenvolver. Se ele não usa, ela vai atrofiar. E essa característica adquirida pelo uso ou desuso, ela é transmitida aos descendentes. Isso é chamado de lei de uso e desuso. Então, olha só, a questão pede Lamarck e nós temos uma opção em que fala de lei do uso e desuso, que é realmente a ideia central da teoria de Lamarck. Está até destacado porque essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos continuar analisando as outras opções para vocês identificarem para qual teoria as opções melhor se encaixam. Então, C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Olha, as características, elas são transmitidas a todas as gerações, então isso está errado. D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e, então, transmitida aos descendentes. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Na alternativa D, está dizendo que as patas foram perdidas por falta de uso. Isso é Lamarck. Entretanto, a segunda parte da alternativa
fala que essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. E Lamarck não tinha nenhum conhecimento sobre genética. Então, é uma questão que pode trazer alguma confusão. A primeira parte da questão faz parte da teoria de Lamarck. Entretanto, a segunda não faz parte. A segunda faz parte da teoria do neodarwinismo. Então, precisa ficar bastante atento para não correr o risco de causar alguma confusão. E na questão E, diz assim: as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Mais uma vez, mesmo que você não tenha total conhecimento sobre a teoria de Lamarck, o fato da questão E mostrar a palavra mutação, isso já nos remete à genética. E, mais uma vez, Lamarck não tinha conhecimento nenhum de genética. Então, essa questão, essa alternativa, com certeza não faz parte das teorias de Lamarck. A questão 2 vai nos falar um pouco sobre reprodução sexuada e assexuada. A reprodução é um mecanismo de suma importância para a manutenção das espécies no meio ambiente. A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem troca e mistura de material genético entre indivíduos de mesma espécie. Já a reprodução assexuada não se caracteriza pela produção de gametas e vários tipos de reprodução desse tipo são conhecidos: divisão binária, brotamento, regeneração e esporulação. Agora a gente vai olhar essas 3 figuras e depois nós vamos para as opções. A figura 1, nós temos uma espécie de porífero, né, que é um animal que se reproduz na maior parte das vezes de maneira assexuada. 2, nós temos o milho, que é uma planta angiosperma. E na figura 3, nós temos a reprodução das minhocas, que é um anelídeo. Vamos analisar então cada uma das alternativas. A alternativa A diz assim: apenas os organismos 1 e 2 reproduzem-se sexuada e assexuadamente. E eu quero dar uma dica para vocês. Tomem cuidado com perguntas que são muito restritivas, como apenas, somente, porque isso muitas vezes pode causar erros, porque sempre existem exceções e na biologia isso também acontece. Então, embora a figura número 3, que são as minhocas, esses animais se reproduzam na maior parte das vezes de maneira sexuada, também é possível haver reprodução assexuada em algumas das espécies desse grupo animal. Então, tomem cuidado com questões muito restritivas. A alternativa B diz assim: na agricultura, costuma-se utilizar a reprodução sexuada conforme apresentada em 2, visando a manutenção ao longo das gerações de características importantes comercialmente. E eu vou ler na sequência a questão C, porque as duas, elas vão tratar mais ou menos da mesma coisa que eu quero falar com vocês. A reprodução que está ocorrendo em 1 apresenta maior variabilidade genética do que a que está ocorrendo em 3. Então, vamos lá. Na alternativa B, ele está dizendo que a reprodução mostrada na figura 2, que é a reprodução do milho, ela é uma reprodução sexuada e que contribui para a manutenção das características ao longo das gerações. Isso está errado, porque reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. E na alternativa C também, ele diz que o que está ocorrendo 1, que é uma reprodução assexuada, ela tem uma maior variabilidade genética do que o que está ocorrendo em 3. Isso está errado, porque em 3 nós temos reprodução sexuada e em 1, reprodução assexuada. E mais uma vez, toda vez que falar em variabilidade genética, nós estamos falando de reprodução sexuada. E por fim, a alternativa E diz que em 3, a reprodução apresentada é a fecundação cruzada, um tipo de reprodução sexuada que se verifica também em muitas espécies vegetais. E aí nós temos a nossa alternativa correta, né? Está mostrando as minhocas e é um tipo de fecundação cruzada, né? Que esses animais trocam então gametas, embora sejam hermafroditas. Outra questão, então, bastante tratada também em vestibulares e na prova do Enem, são as doenças relacionadas a enchentes. Essas doenças estão relacionadas principalmente a problemas de saneamento básico. Vamos ler o texto e tentar, a partir do texto, achar algumas alternativas que possam estar corretas nas nossas opções.
Se já não bastassem todos os transtornos que o enchente traz, ainda, após o recuo das águas, o alto risco de contaminação que expõe a população a inúmeras doenças e aumento na incidência de acidentes como afogamentos, lesões corporais e choques elétricos. Há também um aumento na proliferação dos vetores de doenças como ratos e mosquitos e de picadas de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e cobras. Prestem atenção no enunciado da questão. O enunciado da questão está dizendo que, com as enchentes e após o recuo das águas, ocorre proliferação de animais que transmitem algumas doenças, como mosquitos e ratos. Prestem bastante atenção nisso e agora vamos para as nossas opções. A alternativa 1 diz que a leptospirose é uma doença transmitida principalmente pela urina de ratos e é causada por uma bactéria. Sempre quando você estiver resolvendo uma questão e se tratando de doença, você tem que prestar atenção na doença e no agente causador ou mesmo o agente transmissor dessa doença. Leptospirose é sim uma doença causada por bactérias. Então até aqui essa questão está correta. Se, por exemplo, no lugar de bactérias estivesse escrito protozoário, você não precisa mais nem ler o restante, porque essa alternativa já está errada. Mas vamos continuar. Então, né, essa doença é causada por uma bactéria que se reproduz na água e em solos úmidos. E quando ocorrem enchentes e os seres humanos entram em contato com a água ou lama contaminada, a bactéria penetra na pele e nas mucosas. E é isso mesmo. Durante a enchente, né, ou no período pós-enchente, geralmente ocorre um aumento nos números dessa doença, principalmente em países como o nosso, onde existem alguns problemas em saneamento básico, né? Por quê? Porque a enchente vai trazer dos esgotos, vai trazer lixo, vai trazer, então, urina de rato, que tem essa bactéria, e as pessoas na enchente acabam andando descalças, e então essa bactéria pode entrar pelas mucosas ou mesmo pela pele da pessoa. Então, essa alternativa está correta. Questão 2, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cólera, hepatite e febre tifoide são algumas doenças causadas por bactérias. De novo, primeiro vamos pensar, cólera, hepatite e febre tifoide, todas elas são causadas por bactérias? Sim, elas são. Embora a hepatite também seja causada por vírus, existem hepatites de origem bacteriana. Então, essas doenças causadas por bactérias são transmitidas principalmente quando ocorrem enchentes? Principalmente quando ocorrem enchentes? Não. Embora possa ocorrer a transmissão dessas doenças devido a enchentes, os maiores registros dessas doenças não se devem a enchentes. Elas ocorrem normalmente. Então, o fato de ter ou não enchente não é o principal fato que causa essas doenças na população. Então, a palavrinha principalmente acaba, então, fazendo com que essa questão esteja errada. A questão 3 diz, a dengue é transmitida pela picada de mosquitos, por isso não há nenhuma relação com enchentes. Vamos voltar para o enunciado? O enunciado, bem no finalzinho, diz que, com as enchentes, ocorre aumento na proliferação de vetores de doenças como ratos e mosquitos. Ou seja, dengue é transmitida por mosquitos. Então, na época de enchente, você pode propiciar o aumento na reprodução, na proliferação de mosquitos, inclusive o que causa a dengue. Então, você dizer que dengue e enchente não tem relação, está errado. E o próprio enunciado da questão já nos dá uma direção para a gente poder acertar essa questão. E, por fim, os riscos de contaminação por vírus e bactérias ocorrem durante um enchente e após o recuo das águas, pois a água atua como disseminadora dos agentes causadores de diversas doenças. Mais uma vez, se você ler com calma o enunciado da questão, ele diz que, mesmo após o recuo das águas, ocorre, então, proliferação de doenças. Por quê? Porque quando as águas voltam depois da enchente, fica muito lixo pelas ruas, o esgoto veio à tona, e isso, então, vai aumentar a proliferação de doenças. Então, ó, essa questão está correta. Com base em tudo que a gente leu, então, a questão certa é a C, porque 1 e 4 são as nossas alternativas corretas. Outro tema, então, bastante falado e principalmente está em alta. Nós temos visto nos últimos tempos, assim, muitos terremotos, talvez, né, pela comunicação hoje em dia está muito mais evoluída, a gente sabe mais das informações. Então, vamos prestar bastante atenção nessa questão.
Devido à ação do homem, diversos riscos geológicos, urbanos e rurais têm sido apresentados. Dentre os principais acidentes geológicos, destacam-se inundações, a erosão, poluição das águas de superfície e também de águas subterrâneas. Assinale agora a alternativa que não corresponde a uma ação para solucionar alguns destes problemas. Presta atenção, ele não quer a alternativa certa, ele quer a alternativa errada, aquela que não é solução para a erosão, para a inundação, para poluições, tanto de águas de superfície quanto subterrâneas. Então, às vezes, acabamos lendo a questão de uma maneira muito rápida e perdemos. Ele não quer a questão certa, ele quer a errada. Então, vamos analisar. A. Tratamento de esgotos e armazenamento adequado de resíduos sólidos. Isso contribui para quê? Para a gente amenizar poluição do solo, poluição de águas. Então, isso é uma medida que impede, que ajuda, ameniza esses problemas. Ele quer a errada, essa está certa. Então, não é essa. B. Controle do uso de agrotóxicos e regulamentação do transporte de cargas perigosas. Mais uma vez, você controlar tanto cargas perigosas quanto agrotóxicos, você vai impedir que essas substâncias químicas, que são extremamente causadoras de problemas, tanto em solo quanto em águas, elas acabem indo parar nesses locais. Por quê? Porque você tem controle, você tem fiscalização. Isso, então, ajuda a amenizar aqueles problemas. E, mais uma vez, ele quer a que não ajuda. C. Plantio de mata ciliar. Mata ciliar são as árvores que ficam em torno de rios e lagos. Então, as matas ciliares, elas ajudam a impedir erosão e também assoreamento de rios. Então, a medida que ameniza. E, mais uma vez, ele não quer a medida que ameniza. Então, não é essa. D. Redução de bombeamento de ação subterrânea. O que é bombeamento de ação subterrânea? É você retirar dos lençóis freáticos, é você tirar das águas subterrâneas aquela água que está contaminada, bombeando mesmo, tirando de debaixo do solo essa água. Então, você reduzir esse tipo de ação, você vai fazer com que esse local continue contaminado. Então, a redução de bombeamento de ação subterrânea, ela não contribui para amenizar esses problemas. E é o que ele quer nessa questão. Ele quer a medida que não contribui e a redução de bombeamento de ação subterrânea. O aumento favoreceria, mas como ele está dizendo que a redução, isso não contribui, é a nossa alternativa, então, certa. Por fim, plantio em curva de nível ou terraços, que são técnicas agrícolas usadas para evitar a erosão. Mais uma vez, combate à erosão. Aqui na questão 5, nós temos duas charges. Uma está mostrando um lago, né, cheio de peixinhos, todos iguais. E na figura superior, nós temos uma árvore e o nosso querido amigo ali cortou somente um pedaço da árvore, né, achando que está fazendo bem. E essa questão tem a ver com desenvolvimento sustentável. Se você sabe o conceito de desenvolvimento sustentável, que é amplamente difundido na TV, hoje em dia, para as pessoas saberem o que é desenvolvimento sustentável, basta você pegar uma revista, não é algo que está preso ao meio escolar, está realmente em todos os meios de comunicação. Então, vamos às nossas alternativas com base nas nossas figuras. Alternativa A diz assim: a preservação ou conservação das espécies associada à exploração dos recursos naturais de forma menos prejudicial possível para a natureza, que permite a harmonia entre o desenvolvimento das atividades humanas e a preservação é chamada de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, você tem que pensar em duas coisas: exploração dos recursos naturais, mas preservação da natureza. E se você ler com calma essa alternativa, é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que desenvolvimento sustentável é você utilizar os recursos naturais, mas preservar a natureza. De cara, essa já é a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar as outras para a gente poder, com base nos desenhos e com base no que está sendo mostrado nas alternativas, mostrar os erros de cada uma. A alternativa B diz que biodiversidade é um complexo resultante das variações das espécies e dos ecossistemas existentes em determinada região, conforme bem retratado na charge 2. Olhem para a charge 2. É um monte de peixe
todos iguais. E a palavra biodiversidade quer dizer variedade, diversidade de vida. Você olha então para uma figura em que eu tenho um monte de peixinhos todos iguais. Isso é biodiversidade? Não. Bem pelo contrário, sabe? Isso aqui está mostrando exatamente o contrário. Então, olha só, essa questão que diz que biodiversidade está sendo retratada na figura 2, ela está errada, porque na figura 2 não tem biodiversidade nenhuma. Os peixes estão todos iguais. Na alternativa C, está dizendo que não existe nenhuma relação entre a charge 1 e 2, já que a biodiversidade não está relacionada ao desenvolvimento sustentável. Você não precisa nem olhar a charge 1 e 2, só o finalzinho da tua questão. Não existe relação entre biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Isso está errado. Por quê? Desenvolvimento sustentável está justamente sendo implícito nas pessoas para que a gente tenha preservação das espécies, incluindo aí a biodiversidade. Questão D. Tá mostrando, então, a figurinha 1, a de cima. Está mostrando que o nosso amigo ali cortou um pedaço da árvore, não cortou a árvore inteira, e ele ainda está achando que é desenvolvimento sustentável. E a questão D nos mostra por que não. Ela está dizendo assim que é uma alternativa viável você cortar só uma parte da planta, porque não vai afetar xilema e floema, que são os vasos condutores de nutrientes e de água da planta. Se você pensar bem, esses vasos, eles caminham pelo caule da planta. Então, você cortando justamente um pedaço do caule dessa planta, você vai interromper o transporte de água e nutrientes dessa planta. E essa planta vai morrer. Então, nessa charge, ele está querendo nos dar a ideia de que, cortando um pouquinho só da árvore, tá bem, é desenvolvimento sustentável. Mas, mesmo no desenvolvimento sustentável, qual é a parte do recurso natural que você utiliza tem que ser vista com cuidado, para não comprometer toda a espécie. Então, essa alternativa está errada. E, por fim, a conservação da biodiversidade, o uso dos recursos naturais e educação ambiental são ações que a sociedade em geral tem muito conhecimento e que está fazendo os países alcançarem o desenvolvimento sustentável. Essa alternativa E é o nosso sonho, né? Ela está errada, é claro. Por quê? Porque conservação de biodiversidade, uso de recursos naturais e educação ambiental não são fatores totalmente intrínsecos à nossa sociedade ainda. Infelizmente, as questões políticas, as questões financeiras dos governos acabam prevalecendo. A questão E aí seria o nosso sonho de consumo para a gente ter realmente o desenvolvimento sustentável nos patamares que a gente sonha ter, né? Aqui então a gente tem o gabarito de todas as questões. Ao longo, né, da nossa apresentação, a alternativa certa ela já estava destacada, mas de qualquer forma nós temos aqui o gabarito. Lembrando que todo esse material está disponível no site, você pode fazer download, você pode verificar quantas vezes você quiser, relembrar as questões com calma, alguma dúvida que tenha ficado, você pode voltar, o material de estudo vai estar todo lá. Então, a minha dica final é que você sempre preste muita atenção nos enunciados das questões, porque muitas vezes no próprio enunciado você já acha dicas para as respostas. E fique atento a perguntas, a questões, né, muito taxativas, como somente, preste atenção, não, sim, se ele quer a alternativa correta, se ele quer a alternativa errada, tá? Queria agradecer realmente pela companhia, boa sorte nas provas e tchau.